Então, galera, eu vim falar de um tema um pouco polêmico aqui. Eu vou falar sobre maldição hereditária. Existe maldição hereditária na Bíblia? A Bíblia fala sobre tal aspecto? Existe uma forma ou princípio de acabar com essa maldição hereditária? Já quero deixar cravado. Existe sim, aceitar Cristo como Senhor Salvador e arrepender. Porque Deus manifesta o poder dele na vida de uma pessoa através da sua conversão. A mudança de vida da pessoa é a manifestação do poder de Deus de transformá-la. Isso quebra toda. Mas vamos lá. A Bíblia fala sobre maldição hereditária? Fala assim, Êxodo capítulo 20, verso 5, parte B, vai falar que Deus visita a iniquidade dos pais à terceira e quarta geração. Ou seja, o pai iníquo, Deus visita a terceira e quarta geração, que são os filhos, né? E os entes da família. Mas é interessante que muitas das vezes alguns segmentos cristãos, eles diminuem aquilo que Cristo fez na cruz. Como? Fazendo com que o sacrifício de Cristo seja reduzido, que uma pessoa que veio do bandismo, que veio do espiritismo, do kardecismo, elas não bastam apenas crer no Senhor como Senhor Salvador, mas tem que, de alguma forma, se libertar de algo do passado. Algo que, se ela continuar com aquilo, né, segundo o sacrifício de Cristo não foi suficiente, os filhos delas sofrerão. Não, peraí, vamos conversar. Isso é uma forma idiota de pensar acerca do sacrifício de Cristo na cruz. Mas a Bíblia fala sim, que Deus visitará a terceira e quarta geração, né, dos pais iníquos. É interessante analisar que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. E nós vemos um lindo texto maravilhoso que está no livro de Ezequiel, capítulo 18, que nós vemos que o profeta usado por Deus ainda em cativeiro babilônico, né, ele é questionado pelo povo e ele usado pela boca de Deus no verso primeiro ali, ele já dá uma informação muito linda, e veio em mim a palavra dizendo. Por quê? Veio a palavra dizendo que o povo já estava reclamando, o povo estava falando assim, poxa cara, nossos pais que cometeram pecado, e nós que estamos pagando o pato, eles que comeram uva verde, a nossa boca que ficou toda embotada, os nossos dentes que ficaram embotados, tipo se fosse nós hoje. Poxa, meu pai que comeu aquela feijoada top, e eu que estou esvaziando o ventre, ou seja, não participei dela, mas estou pagando por aquilo, né? E é interessante que no verso 3, usado por Deus, o profeta vai falar, não, peraí, eu, Senhor vivo, digo que nunca mais usarei esse provérbio de novo, porque ele fala no verso 4, toda alma é minha, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, toda a alma, tanto um quanto o outro é minha, há que pecar, morrerá. E no verso 5 ele começa a destrichar ali até o verso 9, sobre os aspectos de um pai bom, né? Se o pai for bom, o pai não usar o dinheiro com usura, não cobrar nada, se o pai tiver atitudes boas, né? Até o verso 9 ele está explicando algo muito interessante. No verso 9 ele vai cravar de tudo isso que ele fez, vai falar assim, e andando nos meus estatutos, segundo o meu juízo, esse com certeza viverá. Esse pai vai viver, que vai andar segundo, e eu vou visitar as gerações dele, mas ele vai viver, né? Sendo procedendo segundo os meus estatutos. No verso 10 em diante, vai falar, se esse pai bom gerar um filho ruim, que o filho andar totalmente ao contrário do que ele fez, andar na maldade, matar, usar a mulher do próximo, até no verso 13 vai falar assim que o sangue está sobre a vida dele, ou seja, ele vai morrer. Não é porque ele teve um pai justo que ele vai cometer injustiça, que ele vai ser justo, não. Ele vai morrer porque foi o filho que cometeu a injustiça. E no verso 14, nós vemos ao contrário. Nós vemos um pai mau que cometeu todas as coisas, todas as atrocidades, mas gerou um filho bom. Gerou um filho que, vendo o que o pai fazia, vendo o que o pai fazia de errado, ele não andou segundo o conselho de seu pai. Ele andou segundo aquilo que ele tinha convicção, que era a justiça de Deus, os caminhos de Deus. E no verso 18, ele vai falar assim, o pai fez toda opressão, roubou, matou, né? E o filho que ele gerou foi bom, andou nos meus caminhos. E ele no verso 19 vai fazer uma pergunta linda e maravilhosa. Mas dizes, por que não levarás o filho à maldade do pai? Por que o filho não vai morrer se o pai cometeu as coisas ruins e o filho não fez? Não vai ficar, né, na vida do filho aquilo, a iniquidade do pai, porque Deus ia visitar a terceira e quarta geração dele? Aí ele responde no verso 19 ainda, não vai. Por quê? Porque o filho fez juízo e guardou os meus estatutos e praticou os meus mandamentos, por isso certamente viverá.
Então ele responde, não é um pai iníquo que vai fazer com que seu filho morra, sendo que ele é justo, sendo que ele anda nos meus caminhos, segue os meus estatutos. E ele continua dizendo, explicando, Êxodo capítulo 20, lá no verso 20 do capítulo 18, ele dá uma conclusão. Ele interpreta, esse versículo de Êxodo capítulo 20, verso 5, no seu próprio livro, em Ezequiel 18, verso 20, ele vai falar uma coisa muito linda. Ele vai falar assim, a alma que pecar, essa morrerá. Existe sim uma maldição hereditária para aqueles filhos que, vendo o pai iníquo, continua cometendo a mesma iniquidade. Esse filho que vê o pai iníquo, continua cometendo as iniquidades, os pecados, as abominações, esse vai morrer. Mas o filho que viu o pai cometendo as atrocidades, mas resolveu andar no caminho do Senhor, segundo a justiça do Senhor, esse vai viver. Esse não há nenhuma justiça sobre a vida dele, a não ser a justiça de Deus. Ele não vai ser castigado pelo pecado de seu pai. Ele não terá nenhuma motivação de maldição sobre a sua vida, porque ele é reto diante do Senhor. E é interessante que ele finaliza com que a alma que pecar, essa sim morrerá. Mas a alma que não cometer pecado, a alma que andar segundo a justiça de Deus, essa viverá. E é interessante que se a pessoa hoje é uma nova convertida e ela aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, tem a vida transformada, ela é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo, porque Cristo cravou na cruz todo scripto de dívida que estava sobre a minha vida, toda maldição, tudo superstições, tudo aquilo que tinha de escrito de dívida na minha vida foi cravada na cruz. O sangue hoje, ele cobre os nossos pecados. O sangue de Cristo cobre os nossos pecados. Então nós conhecemos a verdade que é Cristo Jesus. Então nós somos libertos de qualquer maldição através da cruz de Cristo. Então a maldição se quebra a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador e andamos segundo a justiça de Deus. Amém? Era sobre isso que eu queria falar. Fica um abraço aí.